Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre fotoproteção. Para podermos entender melhor sobre fotoproteção, vamos falar um pouquinho da radiação solar. Lembrando lá que o espectro solar terrestre, ele tem luz infravermelha, luz visível e luz ultravioleta. A luz visível, possui pouca energia e ela corresponde a 50% do total de radiação, de luz emitida pelo Sol. Então, pouca energia e vai ser somente responsável pelo aquecimento terrestre e da pele. A luz visível é 45%. Então, 45% da luz solar é luz visível. Ela atravessa integralmente 0,6 nanômetros da pele. E a luz ultravioleta, ela está em torno de 5%. E tem o comprimento de onda, está entre o comprimento de onda de 100 e 400 nanômetros. E ela vai ser dividida em UVA, UVB e UVC, dependendo do comprimento de onda, tá? Então, dependendo do seu comprimento de onda, tem essa classificação. A gente já viu isso na aula passada. E dependendo de qual comprimento de onda, ela vai ter um efeito fisiológico diferente. Para a gente relembrar, coloquei essa figurinha aqui novamente. O UVC, ela não penetra na pele. O UVB, ela consegue penetrar e é responsável principalmente pelo eritema solar, então pela queimadura solar. Nós temos também bronzeamento através dela, envelhecimento e câncer. Já a UVA, ela vai causar o bronzeamento, envelhecimento e câncer. E a luz infravermelha, calor. Então vejam aqui algumas características da radiação solar UVA e UVB. A UVA, como vocês já sabem, 320 nanômetros, 400 nanômetros. Ela vai conseguir atravessar a maior parte dos vidros comuns e ela pode atingir alguns tecidos dérmicos de peles bem finas, igual eu mostrei no desenho anterior e falei na aula passada para vocês, tá? Promove aí pequenas alterações nas fibras elásticas. Então, quando tem alteração na fibra elástica, vai diminuir a elasticidade da pele. Já o UVB, ela está aí no comprimento de onda de 290 e 320 nanômetros e são absorvidas pelos vidros comuns. Então, ela não consegue atravessar o vidro comum. Apresentam pequena penetração na pele, então ela não consegue chegar ao tecido dérmico. Mas devido à sua grande energia, ela vai conseguir causar danos imediatos e danos tardios, por exemplo, a vermelhidão. Se já aconteceu de vocês de irem para a praia e na hora não se queimar, e ir para casa e depois começar a ficar vermelha à noite, outro dia você amanhecer bem vermelha, isso é um efeito tardio causado pela UVB. Então, olhem aqui quais são os efeitos imediatos, retardados, ao longo prazo e acidentais que podem ser ocasionados pela radiação da pele, pela radiação solar na pele. Em relação aos imediatos, a ação antirraquítica, que vai auxiliar a síntese de vitamina D. Então, a gente precisa, né? Todo mundo precisa de vitamina D, e isso vai ser, essa síntese de vitamina, ela é graças aos raios UVB. Também o efeito imediato vai ser o calor. Então, quando você fica muito tempo no sol, você consegue imediatamente perceber que está quente e sente calor, e isso é devido à radiação infravermelha. A pigmentação imediata acontece devido aos raios UVA e também à luz visível. Quando a gente fala de efeitos retardados,
Insolação vai ser devido à radiação UVB. Espaçamento da córnea, como aquelas hiperceratoses que a gente falou na aula passada, radiação UV. Bronzeamento ou pigmentação posterior, radiação UVB. Em relação ao efeito longo, a longo prazo, nós temos aí envelhecimento actínico, devido à radiação UVB e UVA, então as duas radiações. Tumores cutâneos, radiação UVA e UVB. Em relação aos efeitos acidentais que podem acontecer dependendo da pessoa, genética, tipo de pele, muito tempo de exposição, são melasmas, lentigos, herpes, acne e fotossensibilização. Os melasmas, eles acontecem geralmente quando a pessoa está grávida, por causa dos hormônios. Vocês já viram falar, eu fiquei grávida e minha pele manchou. Isso ocorre, é um efeito acidental da pele, então está envolvido aí com a gravidez. O lentigo é as sardas, então também está envolvido com fatores genéticos. Herpes é uma doença viral. Então, dependendo se a pessoa tem essa doença, quando ela fica exposta ao sol, pode aumentar aí a explosão, né, as feridas de herpes. Acne vai depender também da genética, da idade da pessoa, e a gente vai falar sobre acne numa próxima aula aí com mais detalhes. E fotossensibilização é quando a pessoa fica com o rosto avermelhado, né? Não está queimado, ele só sensibiliza aquela região, mas pode também sensibilizar alguma outras células para dentro, mais dentro da pele, né, na derme ou até mesmo na epiderme. A radiação solar, ela vai depender do local, do horário, da camada de ozônio. Então, vamos ver um pouquinho aqui do que influencia essa radiação solar. Por exemplo, vamos começar aqui pelo horário. De manhã cedinho e no final da tarde a gente vai ter menor radiação UV e ao meio-dia vai ser a maior radiação. Por isso que a gente sempre fala, evitem sol das 10 às 4 da tarde, porque aí vai ter um pico maior de radiação UV. Em relação à cobertura das nuvens, então, os níveis de radiação UV são altos em dias sem nuvens, mas mesmo quando a gente tem dia nublado, a gente vai ter alta dispersão desses raios UV. Então, mesmo assim, a gente vai ter radiação UV. Então, às vezes você acha que você não vai se queimar porque não tem sol, mas quando tem nuvens, a gente acaba também tendo contato com a radiação UV. Camada de ozônio. A camada de ozônio, vocês sabem, já viram isso, ela vai ser a principal responsável por impedir com que a radiação UV chegue à Terra. Mas como a gente sabe, essa camada de ozônio está cada vez menor, ela tem buracos, a gente diz que tem buracos na camada de ozônio, então acaba, dependendo da região, com que a radiação UV consegue ultrapassar mais a camada de ozônio em algumas regiões e menos em outras regiões. Então, tem algumas regiões do mundo onde a radiação vai ser mais intensa que outras. Altitude. Então, nas altas altitudes, a fina camada de atmosfera vai fazer com que ocorra uma absorção menor do UV. Então, quanto mais alta a gente tiver, maior altitude a gente tiver, maior vai ser a radiação, a intensidade dessa radiação. Então, olha aqui, a cada 1000 metros de elevação na altitude, o nível de radiação UV aumenta de 10 a 12%. Também temos modificação dependendo da estação do ano. No verão, a gente vai ter uma radiação maior e menor no inverno, porque no verão a gente vai estar mais próximo ao sol do que no inverno. Reflexão do terreno. Então, dependendo da região, dependendo do local onde você está, por exemplo, se você está na praia, nós vamos ter um reflexo
da luz. Então, a luz vai bater na areia, bater no mar e vai voltar. E ela vai dispersar essa luz. Então, você vai ter mais chance de acabar sendo atingido por uma maior quantidade de radiação UV. Então, a radiação UV ela vai ser refletida ou dispersa em várias direções. Mais para frente eu vou mostrar sobre o ambiente para vocês, e daí eu coloquei um desenho lá onde fala a direção e dependendo do local. Daí eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas aqui, ó, a areia da praia, ela reflete 15% da radiação e a espuma da água do mar, 25%. Então, quer dizer que quando você está em cima na areia, 15% ela vai voltar para você. Se você tiver, né, por exemplo, num barco ou até mesmo dentro da água, a parte que fica fora da água vai estar vindo aí que 25% de radiação solar dentro da água. E nós temos ainda a cobertura do solo. Então, estruturas como árvores, prédios, dependendo da região, ela faz sombra. E isso vai fazer com que a gente tenha menor radiação UV. Isso é bem correto, porque faz sombra, a radiação não vai chegar onde está tendo aquela sombra. Na cosmetologia, o nosso interesse, então, é produzir um cosmético que atue inibindo essa radiação, ou seja, com que não deixe com que a radiação penetre e faça mal à nossa pele. Produzir um cosmético que tenha fator de proteção solar. Vocês já devem ter visto aí, eu comprei lá um protetor solar que tem FSP 50, FSP 60. O que é isso? O fator o fator de proteção solar. É um índice que determina quanto tempo pode-se ficar exposto ao sol sem causar nenhum eritema, ou seja, quanto tempo a pessoa pode ficar no sol sem queimar, sem ficar vermelha. E como é feito a análise de fator de proteção solar? Para a gente entender como é feita essa análise, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre a classificação da pele, que a gente vai ver no próximo slide. Então, a pele ela vai ser classificada em 6 tipos. Albino, que é o fototipo 0, que ele é branco tanto no cabelo quanto na pele, não se bronzeia e não tem proteção contra o sol. Nós temos o tipo 1, que são os ruivos, que o cabelo é ruivo, a pele é bem clara, não se bronzeia e a proteção solar é muito fraca. O tipo 2, onde os cabelos são dourados, pele clara, bronzeado halo, ou seja, baixo bronzeado e fraca proteção solar. Tipo 3, loiro, pele clara, bronzeamento claro, então ele consegue bronzear muito pouco, a maioria deles igual aos ruivos e dourados fica avermelhada, e a proteção solar bem leve. Nós temos o fototipo 4, cabelos castanhos, cor de pele mate, quando se bronzeia fica escuro e tem grande proteção solar. Temos o tipo 5, que é o mediterrâneo, escuro, moreno, se bronzeia muito facilmente e é grande a proteção solar. E nós temos os negros, que é pele negra, cabelo negro, bronzeado negro e tem muito, mas muita proteção solar. Então, as peles de pessoa, quanto mais morena a pessoa for, melhor será a proteção solar dela. A análise do fator de proteção solar é realizado com um grupo homogêneo daqueles indivíduos que eu falei no grupo dos grupos anteriores. Então, são de todas as categorias os indivíduos que vão participar do teste. Vão ser realizados aí com 10 a 20 voluntários e daí nós temos um aparelho que ele imita a radiação solar. E esse aparelho, ele então vai ser utilizado para avaliar como que está sendo aí a proteção solar daquele filtro. Então, passa-se
protetor solar numa região e em outra não passa. Geralmente esse teste é feito nas costas, tá, pessoal? E então, a incidência de luz no local onde tinha filtro solar e no local onde não tinha filtro solar é a mesma, pelo mesmo tempo. E então se avalia como ficou a região com filtro solar e como ficou a região sem o filtro solar. Depois que ocorre a exposição, então a gente consegue avaliar o fator de proteção solar. Então a gente vai avaliar pelo seguinte cálculo, por esse cálculo aqui embaixo. Então nós temos aí o DEM, que é a dose eritematosa mínima, ou seja, a dose mínima de radiação capaz de formar eritema mínimo, e o fator de proteção solar, que vai ser a razão entre o tempo de exposição da radiação UV necessária para produzir eritema numa pele protegida, dividida pelo tempo para causar aí efeito numa pele desprotegida. Então vamos lá. O fator de proteção solar é igual dose eritematosa mínima da pele protegida dividido pela dose eritematosa mínima da pele desprotegida. Eu coloquei aqui um exercício para fixação. Então vamos lá. Eu tenho um protetor solar que ele apresenta um FSP de 15. Então, FSP 15. Em um indivíduo normal, ele geralmente no sol leva aproximadamente 20 minutos para se queimar. Então, pele não protegida, 20. Então, coloquem aí no caderno. O fator de proteção solar, ele pode ser influenciado dependendo do indivíduo, do ambiente e também do meu produto cosmético, da minha formulação. Então, quando a gente fala de indivíduo, dependendo do tipo de pele, depende da espessura da pele, tem regiões que queimam mais que outras, vocês sabem disso. Por exemplo, o rosto, como ele tem uma espessura menor, ele tem uma facilidade maior para se queimar, por isso que a gente tem protetor solar para o rosto, e geralmente o fator de proteção solar do rosto, eles são mais altos. Pessoas que têm pelos, eles vão ter aí um sombreamento da pele, então o fator vai se queimar menos, vai modificar aí o fator de proteção solar, dependendo da pigmentação também da pele, modo, quantidade e frequência da aplicação da pele desse protetor também vai modificar, cada indivíduo vai passar de um modo, às vezes a pessoa passa já entra no mar, então a gente sabe que tem que esperar um pouquinho para esse protetor ser absorvido pela pele, a gente já vai explicar um pouquinho sobre isso e o porquê disso. E também a atividade exercida. Então, dependendo da pessoa, da atividade que ela exerce, vai ter, né, um fator de proteção solar, vai ser influenciado porque ela pode estar mais tempo exposta ao sol ou menos tempo exposta. Quando a gente fala de formulação, vai depender da concentração de ativo na formulação, do tipo de filtro, da homogeneidade da formulação, do tamanho da partícula desse filtro, da associação. A gente vai ver que tem filtros químicos e físicos. Então, dependendo se você tiver associação desses filtros, vai modificar o fator de proteção solar e também a forma cosmética. A gente sabe que tem creme, gel, spray, tem diversas formas e isso também influencia no fator de proteção solar. E a outra influência é o ambiente, como eu já tinha falado para vocês.
Então, dependendo do local onde você está, vamos ter aí maior radiação. E isso faz com que o nosso protetor solar, ele, né, maior radiação UV, ele vai ter menor eficácia, menor proteção. Então, olhem aqui. Em locais com neve, por exemplo, nós temos aí que 80% da radiação ela vai ser refletida. Então, se você está em um local com neve, você vai acabar tendo radiação vindo do chão também, não somente de cima, você consegue ter radiação de outros lados aí. Então, por isso que às vezes a gente pensa assim, ah, não tá com neve, não, né, não tá quente, tá frio, não tem radiação solar. Mas não, acaba ocorrendo queimaduras leves não, desculpa, graves na pele por causa da falta de protetor solar. A areia também reflete, ela reflete 20%. A água, ela reflete aproximadamente 10%. Mas eu estou falando de uma água normal, sem espuma. Lembram-se que eu falei lá da espuma? A espuma reflete um pouco mais, porque ela é branca. E se lembram? Acho que vocês já devem mais ou menos ter noção. Então, cores claras, elas refletem mais. Cores escuras, elas absorvem mais. Então, a água, ela acaba refletindo somente 10%. Mas se tiver espuma, reflete mais ainda. A grama, ela reflete 3%. E o asfalto, por ser escuro, ele absorve uma grande quantidade dessa radiação, refletindo somente 2%. Então, olhem aqui. Eu até acho muito interessante essa figura, eu acho muito divertido. Quando a pessoa aqui está lá esquiando, a neve ela reflete 80% da radiação. E a pessoa lá tomando sol na praia, que até com guarda-sol, achando que está protegido, está recebendo uma radiação de 20%. Então, por isso que às vezes você acha que está na sombra, não vai se queimar, e acaba se queimando por causa desse reflexo aí do sol. Olhem aqui também, eu coloquei, né, esse aqui, a gente já falou da areia, do sol, aqui tá 15, mas é 20, gente. E olhem aqui que interessante. Quando a gente fala que a roupa pode mudar, olhem, o algodão, ele consegue barrar uma grande quantidade dessa radiação. Somente 5% da radiação vai passar. Enquanto tecidos feitos de poliéster, 60% passa. Então, quando você for comprar um guarda-sol agora, deem uma olhada do que ele é feito, porque às vezes se compra e a radiação está passando do mesmo jeito, tá? Muito interessante, espero que vocês tenham entendido aí a diferença no ambiente também. Agora que a gente já entendeu como funciona a radiação solar, onde tem maior radiação, menor radiação, como que é feita a avaliação do fator de protetor solar, nós vamos falar sobre as formulações, que é o que a gente consegue controlar. Então, as formulações para filtros solares, nós temos diversas características. Uma delas é a resistência à água e suor, porque ela tem que permanecer mais tempo na nossa pele. Então, para isso, os filtros solares eles vão ser lipossolúveis, para ficar mais tempo na nossa pele. É claro que a gente tem filtros solares que são livres de óleo, e esses filtros solares eles vão permanecer por menos tempo, tá? Então tem que sempre ter esse cuidado quando utiliza filtro solar que é livre de óleo, porque ele vai ter que reaplicar mais vezes ao dia. Outra característica interessante é a espalhabilidade. Então ele tem que formar um filme homogêneo na pele. Senão você vai ver que vai ter locais que vão ter proteção e outros locais que não vão ter tanta proteção e acabam formando aí, né, acabam tendo queimadura nesse local que não tem proteção e fica aquelas manchas na pele. Também essa espalhabilidade ela vai ser influenciada pela viscosidade do meu creme. Então, ele vai ter que ter uma viscosidade baixa, mas não muito baixa. Se tiver uma viscosidade muito baixa, vai ser como se fosse água, não vai ficar muito tempo na nossa pele. E se for muito alta, a gente não consegue espalhar. A baixa penetração de protetor na nossa pele, ela faz com que a ação dos filtros seja superficial
e, se ela for superficial, não vai ter um efeito desejado. Nós temos diversas formas cosméticas utilizadas para a fabricação de filtros solares. Entre elas, nós temos as loções hidroalcoólicas. Essas loções hidroalcoólicas, elas são bem líquidas e isso faz com que elas sejam pouco efetivas na formação daquele filme contínuo necessário para a proteção solar. E também ela sai com facilidade da pele, por ser bem hidrossolúvel. Ela também contém grande quantidade de álcool e isso fica ressecada. Por isso ela vai ser mais indicada para pele oleosa. Nós também temos formas cosméticas e como forma cosmética os óleos. Nos óleos a gente sempre pede para evitar aí a utilização de óleos vegetais, porque os óleos vegetais eles têm grande tendência a formar aí rancificação e também, dependendo do óleo, ele pode ter uma maior ou menor permeabilidade cutânea, também pode manchar a pele, dependendo do óleo utilizado, tá? Ele deve ter, no mínimo, filtros químicos. A gente já vai falar a diferença de filtro químico e físico daqui a pouquinho. Também outra coisa que é interessante nos óleos é que, como ele é oleoso, ele vai ser mais homogêneo e vai conseguir formar um filme um pouquinho melhor do que da loção hidroalcoólica. Só que a gente tem um grande problema quando a gente fala de óleo. O óleo ele vai ter comedogenicidade. Quando a gente for falar de acne, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas comedogenicidade quer dizer que ele obstrui o poro. E quando ele obstrui o poro, faz com que ocorra aí a proliferação de bactérias e surgimento de acne. Outra forma são os géis hidrossolúveis. Esses géis eles podem ter álcool, então podem ser alcoólicos ou não. Eles são pouco efetivos na formação de filme, mas são muito indicados para pessoas que têm pele oleosa. Então, quando as pessoas utilizam aí óleos hidrossolúveis, lembrando, tem que fazer a reaplicação por mais vezes, mais continuamente. Já os géis lipossolúveis, eles variam aí, né? Tem uma variação gelificada dos óleos com características semelhantes. Então, ele vai atuar mais ou menos parecido às características do óleo, mas ele também vai ser pouco efetivo na formação de filme. As formulações cosméticas mais utilizadas serão as emulsões. E nós temos aí emulsão óleo em água e água em óleo. A óleo em água, ela vai ter uma composição equilibrada e vai conseguir manter a homogeneidade. Porém, ela tem uma grande viscosidade. Vocês já fizeram emulsão óleo em água e água em óleo, a gente vai fazendo nas aulas práticas também, mas a óleo em água, a viscosidade dela é um pouco maior e isso pode interferir na espalhabilidade desse creme na nossa pele. Também pode ter partículas grandes, maiores, né? Porque ela forma lá uma micela, a gente já falou sobre isso. E esse tamanho de partícula dessa emulsão pode influenciar aí na eficácia do nosso creme. As emulsões água em óleo são mais efetivas na formação do filme, então é mais contínuo. Só que a sensação, quando a gente está passando ela, é um pouco mais desagradável, porque ela não é tão cremosa, ela é um pouco mais líquida, assim, tem alguns usuários que não gostam tanto dela. Nós temos ainda a forma cerosa, que geralmente são para fazer bastão como protetor labial, shampoos com proteção solar, condicionador, sprays capilares e também cremes para massagem com protetor solar. Mas eu já falei dos mais importantes, esses, o shampoo, o condicionador, a gente vai falar quando for falar de cabelo. Então, agora que a gente já sabe as formas utilizadas, vamos falar
dos ativos que atuam como protetores. Nós temos ativos químicos e físicos que vão atuar como protetores solares. Nós vamos começar falando dos físicos. Os físicos eles são inorgânicos e eles vão bloquear a radiação solar, por isso que são físicos, fisicamente, o bloqueio é fisicamente. E como que ocorre esse bloqueio? Eles podem espalhar essa radiação, refletir ou absorver essa radiação, tanto na luz, nas faixas UV, como visível e infravermelho. Esses compostos, eles podem ser influenciados dependendo do tamanho da partícula, se temos partículas agregadas e da homogeneidade, né? Se ela está ou não homogênea durante a formulação. Nessa figura, eu coloquei aqui os fatores que podem influenciar nos nossos filtros físicos. Então, eu coloquei o filtro físico dióxido de titânio. Nós temos aqui partículas pequenas, bem distribuídas. Vejam que elas conseguem formar uma barreira física eficiente. Já quando as partículas elas são grandes e mal distribuídas, a radiação ela consegue penetrar, então a barreira ela acaba sendo ineficiente. Quando essas partículas elas estão agregadas, também causa ineficiência na barreira, fazendo com que a radiação com que a radiação consiga penetrar a nossa pele. Temos diversos ativos que vão atuar como filtros físicos. O óxido de zinco, dióxido de titânio, subarcarbonato de bismuto, subgalato de bismuto, subsalicilato de bismuto e até mesmo o talco. A nossa farmacopeia, a Anvisa, ela prevê com que a gente tenha uma concentração mínima e máxima. Por exemplo, óxido de zinco de 5 a 25%, dióxido de titânio de 5 a 10%, subsalato de bismuto de 5 a 10%, talco de 10 a 20%. Então, dependendo da substância, vai ter uma concentração mínima e máxima de uso. Já os filtros químicos, eles são orgânicos e tem duas características extremamente importantes. Uma delas é que ele possui compostos orgânicos e outra, ele possui uma região chamada grupo cromóforo, que vai absorver os fótons de energia. Então, ele que vai atuar aí na proteção solar. Por causa disso, ele vai converter a energia do UV nociva da radiação em inofensiva, porque ele vai acabar aumentando o comprimento de onda dessa radiação. O espectro de ação desses compostos vai depender da molécula, ou seja, algumas moléculas elas vão ter fator de proteção contra a radiação UVA e outras fator de proteção contra a radiação UVB. Geralmente esses compostos eles são lipossolúveis, mas nós temos compostos hidrossolúveis também. Um problema dessas moléculas é que elas têm toxicidade, podem causar alergia e também tem fotoinstabilidade, e isso vai trazer um problema porque a gente está usando ele como fotoprotetor, né? Então, essa fotoinstabilidade pode trazer alguns problemas. A gente já vai falar sobre eles e vocês vão entender aí como que cada um deles é. Aqui eu coloquei para vocês uma molécula e não circulei, né? Coloquei um quadrado aqui, um retângulo, desculpa, vamos falar a fórmula certa. Um retângulo no nosso grupo cromóforo. Então, vocês vejam que ele é composto por um anel aromático e um éster. A maioria vai ter essa forma. E isso é esse local que vai absorver, repelir ou modificar a radiação UV. A gente vai falar todas as formulações que eu colocar, todos os compostos químicos que eu colocar aqui, eu vou colocar, né, um destaque no grupo cromóforo para vocês saberem qual é o grupo cromóforo de cada composto, tá bom? Então,
Para falar um pouquinho da classificação, eu vou começar com os filtros que atuam como filtros UVB. Nos filtros UVB, nós temos aí o PABA e os seus derivados. PABA quer dizer ácido para-aminobenzoico. O ácido para-aminobenzoico ele é utilizado numa concentração de 15%. O octil dimetil para-aminobenzoico, 8%. Nós temos aí os cinamatos. Nós temos o octil-metilcinamato, 7,5%, sinoxato, 3%. Nós temos o salicilato, que é o octilsalicilato, concentração de 5%, homossalato, 15%, salicilato de trolamina, 12%. E existem outros compostos que não são classificados nessas classes, como octrocrileno, 10%, e enzulizone, 4%. Como filtros solares que atuam na proteção UVA, nós temos as fenobenzonas, que tem oxibenzona, sulizobenzona, dioxibenzona, que as concentrações variam aí de 3 a 10%, e nós temos também o butil-metil-dibenzoilmetano e o metil-antranilato. E também a variação vai de 3 a 5%. Então, a concentração deles é um pouquinho menor que a concentração que a gente estava vendo aí dos filtros UVB. Então, vamos falar agora de cada um deles. Em relação aos derivados do ácido para-aminobenzoico, nós temos aí que eles foram descobertos em 1943. Eles podem causar fotoalergia, então a pessoa utiliza e fica um pouco avermelhado. In vitro, ele foi demonstrado que ele pode causar câncer. Então eu estou falando para vocês verem que às vezes o filtro solar ele também não é tão eficiente como a gente imagina, tá? Então ele pode ter um potencial cancerígeno. Então o uso desses derivados ele vai ser limitado. E eu já falei para vocês o exemplo dele, né? Um deles é o octil-dimetil para-aminobenzoico, que vai ser o mais seguro deles. Nós temos aí o desenho aqui do nosso PABA e do nosso Podimato-O, que é o octil-dimetil PABA, né? Então, olhem ali onde está o nosso grupo cromóforo. Vocês estão vendo aqui que eles são bem parecidos, né? Se eu virar ele aqui, ó, vocês vão ver que é a mesma cadeia, só muda aí o nosso radical, tá? Então, esse podimato, ele vai ser o derivado do PABA mais utilizado, mas a gente sabe que ele ainda é pouco utilizado porque ele tem muito efeito adverso. O composto químico mais utilizado no filtro UVB são os cinamatos. Cinamatos, eles têm pouca irritabilidade ou baixo potencial de irritabilidade e por isso são tão utilizados. Eles têm a característica também de ser hidrossolúveis, diferentes dos outros que a gente falou, que eu falei para vocês, que a maioria é lipo. Esse é hidrossolúvel. O mais utilizado desses cinamatos vai ser o octil-metoxicinamato, ou OMC. E foi ele que eu coloquei lá no primeiro slide lá, com o grupo cromóforo. Já o salicilato, ele vai ser um grupo mais antigo de uso, mas ele vai ter um curto espectro de absorção. Então, ele vai absorver aí comprimentos de onda de 300 a 310. Ele tem alta substantividade, ou seja, ele é insolúvel em água. E ele tem uma grande característica que é fotoestabilidade. Lembra que eu falei que alguns eram fotoinstáveis? Esse não, ele é fotoestável e por isso ele tem uso seguro. Um exemplo de salicilato que eu coloquei aqui para vocês é o octilsalicilato. Octilsalicilato.
É um exemplo também, coloquei aqui um destaque no grupo cromóforo. O octocrileno, ele vai ter um espectro de absorção de 290 a 360. Ele também vai ser seguro, ele tem uma característica de não ser comedogênio, também tem baixa substantividade e ele é um estabilizador do avobenzona, que é utilizado, desculpa, lá na radiação UVA. Então, eles são utilizados muitas vezes em associação. As benzonas são cetonas aromáticas e elas absorvem a radiação UVA. Elas têm um grande espectro de ação independente do comprimento de onda. Porém, elas causam alergia e isso faz com que elas sejam um pouco menos utilizadas. A gente já falou dos exemplos, mas eu vou falar para vocês novamente da mais utilizada. Oxibenzona ou benzofenona 3. Ela é a mais utilizada e ela vai ter um espectro aí de absorção entre 270 e 350. E olha que interessante, ela pode ser utilizada também na UVB, tá? Ela é mais absorvente na UVA, mas ela também pode ser utilizada na UVB. Apesar de causar alergia, ela é segura. Então, causa alergia a pessoas que têm hipersensibilidade, né? Claro, eu estou falando aqui da oxibenzona, né, pessoal? Tem algumas outras benzofenonas que elas vão causar um pouco mais de alergia, mas ela acaba sendo mais segura, essa oxibenzona, porque ela causa menos alergia também. Muitas vezes, os filtros solares eles vão ter associações de filtros físicos e químicos. E é extremamente importante, porque os filtros químicos eles têm uma toxicidade, já os físicos eles não têm tanta toxicidade. Então, reduz aí, né, essa associação, ela vai reduzir a quantidade de filtros orgânicos, que são os filtros químicos, e vai ter, então, um menor risco de sensibilização. As formulações menos complexas, elas vão ser menos complexas e também vão ser um custo menor, porque os filtros físicos eles são mais baratos, tá? Também vamos ter uma diminuição aí no aspecto de brancura. Quando a gente utiliza só filtros físicos, nós vamos ter um branqueamento maior. Sabe quando você passa o protetor solar e fica mais branco? Isso é devido aos filtros físicos, porque ele está fazendo uma barreira física, né? Então, ele acaba deixando a região mais branca. Quando a gente associa aos químicos, essa brancura vai ser menor. Nós também temos outra vantagem, que é o sinergismo no filtro, no fator de proteção solar. Então, os dois juntos, eles vão ter um espectro de ação maior. Então, eles vão ter tanto, por exemplo, alguns químicos a gente viu que só atuam no UVA, outros só atuam em UVB. Quando a gente pega aí um protetor solar que tem tanto químico quanto físico, o espectro de ação vai ser maior, o espectro de absorção vai ser maior. Também vai ter um aumento na estabilidade dos filtros químicos. Lembram que eu mostrei para vocês que a gente, fazendo associação, estabiliza esses filtros. Para finalizar nossa aula, vamos falar da perda da atividade dos filtros solares. Então, esses filtros solares, eles podem perder a atividade devido à evaporação do material. Então, o material evapora e não tem mais ação, né? Porque ele evaporou, não está mais na pele. Dependendo da difusão através da pele. Então, algumas moléculas, elas podem ir tão fundo na pele que podem ser absorvidas sistemicamente. E isso faz aí com que ele não tenha mais efeito. Outra coisa que pode alterar, né, a atividade é a fixação da molécula na pele, o que permite a remoção pela água. Então, às vezes, a molécula ela não é absorvida na pele, ela fica somente superficialmente
e quando você entra no mar, por exemplo, ela sai, né? Por isso é extremamente importante você passar o protetor e esperar ele ser absorvido para depois entrar na água. Então, dependendo aí do protetor, 10, 15 minutos para depois entrar na água e poder saber que ele foi absorvido. Mas nós temos como solucionar esse problema durante a formulação. Podemos aí intensificar essa resistência quando a gente usa sistemas complexos de polímeros que vão se ligar ao nosso ingrediente ativo na superfície e não fazer com que ele seja absorvido sistemicamente e também não seja removido com a água. Então, tudo vai depender da formulação base desse protetor. O silicone, por exemplo, eles vão formar um filme hidrorrepelente, ou seja, a água não vai conseguir entrar, não vai conseguir retirar a minha formulação do local. Então, é importante, por exemplo, colocar um silicone nos nossos protetores solares. Nós também temos algumas resinas que vão formar filmes insolúveis e isso também faz com que esse protetor solar fique mais tempo, que esse composto químico fique mais tempo na nossa pele. Espero que vocês tenham gostado da aula de protetor solar, de fotoproteção. Qualquer dúvida, me mandem uma mensaginha. Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço!